vamos iniciar nossa live. Primeiro, que a gente vai conversar sobre a importância dos indicadores de promoção da comissão de curativo, da qualidade, quanto que isso é importante para o desenvolvimento de uma equipe. Desde o tempo sobre prevenção de lesão, a gente tem que entender um pouquinho sobre como montar essa comissão. Para quem não me conhece, Luciana, né, sou estomaterapeuta, sou gestora de segurança do paciente, sou especialista em tecnologia corporativos e para citar de análise de dados. Então a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o que é montar uma comissão de curativo e qual a sua importância dentro do processo do cuidado. Então, para a gente entender o que é um comissão curativo, a gente tem que entender um pouquinho sobre segurança do paciente, onde a gente está no processo. Para a gente, em segurança do paciente, a gente tem que falar um pouquinho sobre a 16 da portaria, sobre a importância da análise dos indicadores incidentes para as 6 metas de segurança do paciente, onde a gente está alocado dentro da meta 6, prevenção de lesão por pressão. Ela é o segundo evento adverso do Brasil. Ela causa danos, muitas das vezes irreversíveis, podendo com morte. Como é que a gente vai tratar isso no dia a dia? Elaborar uma tratativa sobre como alimentações, porque quando a gente fala em tratar de ferida, né, a gente fala muito sobre a questão de fazer o curativo, mas não tem só a questão de fazer o processo, que envolve toda uma logística, gestão de pessoas, gestão de documento, gestão de padronização de materiais, insumo, se aqueles materiais estão tendo feito ou não, no cuidado com o paciente. Então, há muitos processos envolvidos. E como é que a gente vai fazer para isso ter resultado? A gente precisa investir para isso, a gente precisa notificar. O gestor do grupo de lesão ou do time, da comissão, ele é voltado para essa questão de você evidenciar os processos, né, de incidente e tratar um plano de melhoria, tá? Então, para a gente entender melhor, quando o setor de qualidade ele elabora o sistema de notificação, não é porque ele gosta, é porque é necessário, né? Porque a gente tem, acima da gente, a gente tem o Notivisa, ele dá uma categoria, né, de eventos que a gente tem que notificar para a vigilância sanitária através desse sistema. E esse sistema ele vai dizer se a unidade de saúde está adequada ou não, conforme ou não aos protocolos estabelecidos pela vigilância sanitária. Então, dentro do Notivisa, a gente tem que notificar os incidentes relacionados à lesão por pressão de acordo com o guideline, estágio 1, 2, 3, 4, de suar profunda, né, não classificadas, relacionadas a dispositivo médico e membrana mucosa. Sendo que as lesões estágios 2, 3, 4, não classificadas e suar profunda, são never event, ou seja, eles não devem existir dentro do... A vigilância ela acha, e dentro do programa de saúde, né, dentro da instituição de saúde, esse tipo de lesões, eles não devem ser... eles devem ser evitáveis. E como é que a gente faz para evitar esses processos? Porque a gente tem pacientes que têm fatores intrínsetos que vão desencadear uma perfusão arterial e causalmente desencadear lesão por pressão. Então, como a gente vai fazer essa investigativa? Primeiro, a gente vai notificar para o sistema, né, de qualidade através do protocolo formalizado da sua instituição, e essa notificação ela vai ser analisada através de comissão, através de aplicativa, através de reuniões, né, para melhoria de processo. Depois que você fizer a busca, fizer um plano de ação, você vai encaminhar essa notificação para a vigilância.
né? Então, esses fatores vai fazer com que a vigilância entenda que você fez um evento, você ocasionou um evento no paciente, mas você tem maturidade para tratar esse evento, diminuir os riscos para que aquele evento não ocorra novamente com outro paciente. Então, é muito importante a gente estar atento às ferramentas que a gente utiliza para a investigação desses danos, tá? E a tratativa deles, quais são os planos de ações que a gente realizou e se ele está sendo eficaz ou não dentro do processo do cuidado. Aí você fala assim para mim, Luciana, o processo acabou por aí? Não, é muita coisa ainda. Vamos conversar mais um pouquinho. E agora, né, eu sou uma enfermeira e eu fui convidada a participar de uma comissão, elaborar uma comissão, ou implantar uma comissão, ou dar continuidade a uma comissão que já existe, ou um grupo de feridas, ou um time de lesão, GELP, o que seja. E aí, o que eu vou fazer, Luciana? Eu não tenho a mínima ideia de como eu vou montar essa comissão. Então, o que é importante a gente entender, né, nesse processo? É importante a gente ter um responsável técnico, ele pode ser um enfermeiro estomoterapeuta, como ele pode ser qualquer outro enfermeiro, tá? Mas ele tem que ter expertise no cuidado com a pele, isso é muito importante. Fazer um planejamento, né, do que você tem a necessidade de implantar. Como é que eu vou fazer esse planejamento? Eu assumi hoje uma comissão, vou planejar essa comissão, através de quê? Através de mapeamento. Você vai mapear as fragilidades dentro do setor, para você poder entender qual o rumo que você vai traçar da sua comissão, tá? Você vai também conversar com o seu diretor e vai eleger, junto com ele, né, as pessoas que fazem parte desse time, que é enfermeiros, os setores assistenciais, né, os coordenadores de rotina. A nutrição é importante participar, fisioterapia é importante participar, o médico é importante, o almoxerifado é importante participar desse processo, o laboratório também é importante participar desse processo. Aí, todos os elementos envolvidos, a gente vai criar uma tratativa, elaborar quais são os documentos que vão ser necessários no primeiro momento. Importante, elaboração do regimento, né, interno, a questão de POPs e protocolos que vão ser implantados dentro da instituição para melhorar a assistência daquele paciente com lesão, a implantação dos indicadores conforme a legislação. Os indicadores, eles podem ser de boas práticas, mas ele também tem que ser indicadores de acordo com a legislação. Mas tem indicadores, Luciano, para lesão por pressão? Tem indicadores que vai dizer se as escalas de risco realmente o paciente estava predisposto a ter lesão ou não, o quantitativo desses pacientes que estavam internados que realmente abriram lesão. É importante a gente fazer essa tratativa. Importante também entender de todos os pacientes que eu estava tratando no dia, falo pra caramba, né, gente? Que eu estava tratando no mês, ele teve a probabilidade de abrir lesão ou não. Então, o que eu fiz? O que eu elaborei para evitar que essas lesões surgissem? Se surgissem, o que eu fiz para poder cicatrizá-las? Isso é muito importante, tá? Outra coisa também, a gente tem que fazer capacitação contínua desses profissionais. Não adianta eu elaborar o melhor processo se eu não capacito os profissionais que estão realmente voltados na assistência, que estão à beira do leito, para eles poderem entender como funciona aquele documento que eu elaborei. Eu posso elaborar o melhor documento, mas se a equipe não souber como ele funciona, não vai adiantar de nada. E, por último, eu tenho que padronizar os materiais adequados e a evolução do sistema. Por quê? Porque eu tenho que evidenciar o meu trabalho. Então, se eu não evoluo de forma correta, se eu não tenho conhecimento dos materiais que são padronizados na minha instituição, eu não vou ter resposta, eu não vou ter resultado, eu não vou ter efetividade do meu trabalho, tá? Então, a gente tem que estar atento a esses processos. E aí, a gente fala assim, nossa, acabou, não vai ter mais nada, eu não vou, eu já fiz o meu regimento interno,
já fiz um cronograma de reunião, já conversei com todas as pessoas responsáveis pelo processo, e aí agora eu vou fazer as notificações e acabou, não tem mais nada. E errado, a gente ainda tem outros processos para alinhar. Então, a partir do momento que eu elaboro a comissão, eu faço a tratativa, eu elaboro as ferramentas para me trabalhar, eu tenho que fazer essas ferramentas gerar os indicadores, com metas pré-estabelecidas. A meta não surge na minha cabeça, a meta ela é pré-estabelecida pela minha direção. Então, a direção vai falar, Lu, eu preciso que nesse mês, esse período de um ano, a meta de lesão por pressão seja menos de 10% em relação ao número de pacientes internados. Então, eu vou ter que gerar meu indicador de processo voltado para aquela tratativa que o meu coordenador, meu diretor médico, elaborou para minha instituição, tá? Outra coisa importante é indicadores de resultado. Como que é o indicador de resultado? Ele vai falar sobre a importância da minha padronização dos meus insumos, a importância do meu conhecimento, a efetividade do meu trabalho. Então, quando eu falo em indicador de resultado, eu estou falando nada mais do que cicatrizar uma ferida, né? Ou então, reduzir o índice de lesão por pressão na minha unidade. Então, está sendo o meu trabalho, está sendo eficaz, o meu treinamento está eficaz, o meu material está sendo eficaz, os documentos que eu elaborei, os treinamentos que eu fiz estão sendo eficazes. Então, é importante a gente entender esses dois indicadores. E aí, vamos falar um pouquinho sobre indicadores de processo. Esse ano, como que eu vou fazer esse indicador de processo? Nossa, muita informação na minha cabeça e eu não sei se isso tudo vale a pena. Vale. Por quê? Quando você fala em gestão, você fala em gestor, o gestor ele quer ver números. Não adianta chegar lá e falar, eu quero o melhor exemplo, eu quero o laser, o melhor laser no mercado. E por quê? Porque eu quero fechar ferida. Não, eu quero o laser que está no mercado, de baixa potência, porque eu tenho um número muito alto de lesões por DAI, eu tenho um número muito alto de lesões por dispositivo médico na pediatria, eu tenho muitas lesões por pressão e eu quero estágio 2, 3, eu quero minimizar esses riscos, tenho muito paciente com dor, eu quero diminuir a dor desse paciente antes de fazer o curativo. Então, você tem que ter uma justificativa. E essa justificativa para o gestor, né, da alta gestão, o diretor ou o seu coordenador, ele tem que ser baseado em números e evidências, tá? Não é só no achismo. Então, ele tem que apresentar dados para eles. Isso é muito importante para a gente poder ter resposta dos nossos dados, do nosso plano de trabalho, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os indicadores de processo. Então, como é que eu vou formalizar esse indicador de processo? O indicador de processo, ele mede a capacidade dos processos da organização. Ou melhor, ele vai identificar o que precisa ser melhorado, tá? Então, vamos botar simples na nossa visão. A gente vai tá falando sobre lesão. Então, é um indicador do número de pacientes com risco de LPP, estão admitidos na unidade, que abriram a escala de risco Braden, Bradenque, Bradenque, Elpo ou Evaruski, né? Madox por causa de febrite. Aí a gente vai fazer essa tratativa e vai pegar esse número total de pacientes com riscos de abertura de LPP, né, que você evidenciou através das escalas, vai dividir pelo número de pacientes internados no mês, vezes 100. Então, eu vou ter um resultado. Eu vou ter uma meta pré-estabelecida e eu vou ter os dados para me poder acompanhar. Então, eu vou ter resposta da minha tratativa. Então, imagina, se eu tenho 20 pacientes internados, o risco de LPP e 2 abriram lesão, opa!
Aí meu percentual vai ser quanto? Vai ser 98%, mas aí a minha meta estabelecida para o meu diretor é 95%, então eu estou ok, né? Eu estou atingindo a meta pré-estabelecida, então está ok. Então esse é o objetivo dos indicadores, é você analisar o que você precisa fazer, quando você precisa intervir, qual momento você tem que melhorar os resultados, para mostrar para a alta gestão que o nosso trabalho está sendo eficaz. Aí a gente vai falar um pouquinho de indicadores de resultados. Quando você fala em indicadores de resultado, você está falando de quê? Você está falando da resposta do nosso trabalho, da resposta do nosso tratamento, né? E quando a gente fala de ferida, o objetivo do profissional que trabalha com ferida é fechar a lesão. Aí eu ouço muitas das vezes os falar assim, eu não quero ser mais um fazedor de curativo, gente. Ele só está ali fazendo. Não, a gente tem que entender que é um processo onde o ponto final desse processo de gestão é a realização do curativo. Mas para mim chegar à realização do curativo, eu passei por várias etapas. Os programas estão envolvidos em todas as etapas, mas eles fazem parte dessa cadeia, eles fazem parte do processo todo do cuidado. Então, ele não é somente um fazedor de curativo, ele é um realizador do processo do cuidado final. Ele vai fazer o resultado perfeito. O que eu planejei, ele vai ter efeito. Então não adianta sentar na frente do alinhar todo o processo do se eu não falo com o meu enfermeiro como ele tem que fazer o curativo. Não vai ter resposta. Não vai ter resultado do meu trabalho, entendeu? Então é importante a gente entender que não é a questão da pessoa ser a questão do cuidado, tá? Então, quando eu falo em resultado, eu estou quantitativo, aliado a qualidade. Então, eu tenho definir prioridade, vou verificar como anda o esforço, como eu posso fazer para melhorar esse trabalho através de tomadas de decisões, tá? A gente, quando vai, muitas das vezes, conversar com os colegas a respeito de lesão por pressão, e aí a pessoa fala assim, os colegas falam, porque tem muita lesão na minha unidade, que eu tenho todos os materiais, mas aí eu não consigo ter uma resposta adequada. Você investigou o seu processo? Você foi fazer busca ativa? Você foi analisar através desses dados se o profissional está entendendo como que é para fazer o curativo, como que é o desenho que você colocou no papel? Você fez a educação continuada adequada desses profissionais? Você pediu feedback para eles? Porque muitas das vezes quando você vai fazer um treinamento, você ouve muitas coisas. O coxinho não é adequado, não é bom, falta material, a fralda não é adequada. Então você consegue captar as informações para poder alinhar o processo, né? Para você entender que muitas das vezes o profissional entende, ele foi treinado, mas está faltando os insumos adequados para ele dar continuidade ao processo, tá? Então quando você vai analisar esses dados, você tem que entender todo o contexto. E quando a gente chega para conversar com os profissionais a respeito dos indicadores de resultado, a primeira coisa que eu pergunto é: você sabe a efetividade do seu processo do cuidado? Você sabe quantas lesões você fecha? Quantas lesões você cicatriza por mês? Aí as pessoas falam assim, os colegas, não. O que é efetividade? Aí eu falo, é um indicador de resultado do seu trabalho. Imagina, eu implantei um time onde eu tinha todas as tecnologias, mas se eu não treinar, as tecnologias não vão ter efeito nenhum. Eu não vou ter resposta nenhuma, eu não vou ter resultado nenhum, eu não vou ter diminuição dos meus indicadores, eu não vou ter apresentação para a minha direção dos meus resultados, da minha equipe. Então fica uma coisa muito
vaga. Então a gente precisa entender melhor como isso funciona, tá? Aí eu falo assim, nossa, então o meu processo de trabalho já está pronto, concorda? Errado, ainda não está pronto. Porque quando você fala todo esse contexto, que o processo de trabalho ele já está pronto, eu já fiz o regimento interno, eu já fiz o cronograma de reunião, eu já padronizei os materiais, eu já fiz treinamento, já fiz esse protocolo para poder evoluir de forma adequada, e aí acabou o meu processo, eu não preciso fazer mais nada. Eu ajudei a notificar para a qualidade, mas aí eu não preciso fazer buscativa porque a qualidade vai fazer. Então tá tudo pronto, eu não preciso fazer mais, eu vou sentar na frente do computador, como muitas das vezes os gestores acham, né, da alta gestão, que a gente fica sentado na frente do computador e acabou o assunto, não tem mais nada para fazer. Só que não. A gente ainda tem muita coisa para fazer, tá? E como é que a gente vai gerenciar esses dados? Como é que a gente vai ter a certeza que aqueles dados são fidedignos? Através de padronização das coletas das informações. Eu vou ter que ter uma planilha mestra para me poder ter o controle desses dados, onde eu vou ter que fazer a computação dessas informações todo mês, né, para poderem estar atualizado. Lembrando que eu tenho pacientes que vão entrar de um mês para o outro, porque ele não vai embora assim de uma hora para outra, tá? Eu vou ter que padronizar os meus indicadores estratégicos, né, com metas pré-estabelecidas. Mas assim, você já falou, né, que eu tenho 2 indicadores e acabou. Não, eu tenho que o epidemiológico do meu setor, eu tenho que saber de quantos pacientes estavam com lesão, quantos vieram a óbito, qual o motivo, se algum teve sepse cutânea. Eu preciso entender por setor, não global, mas por setor, quantos pacientes abriram lesões por setores, para mim poder trabalhar esses setores, para poder ter a qualidade da assistência. Eu preciso entender quais são as lesões que são adquiridas ou são admitidas na minha unidade, para me poder criar os documentos adequados de acordo com o que vai surgindo no meu setor de trabalho, dentro da minha unidade. Fazer buscativa, eu tenho que entender dentro do prontuário se o profissional está sabendo evoluir, se ele está sabendo entender classificação, se ele entende que não é tudo lesão por pressão, que existem outros tipos de lesões. Formalizar os dados através de relatório pré-montado, pré-estabelecido, de acordo com as necessidades e com os dados sugeridos pela direção. Isso é muito importante. E esses relatórios, a gente tem que ser mensalmente. É uma forma da gente nos respaldar, tá? Como gestor. Porque muitas das vezes a gente esquece que a gente tem que mandar e-mail, que a gente tem que formalizar para o nosso diretor as coisas que estão sendo feitas de forma correta, tá? Disponibilizar os indicadores para gestão à vista, no quadro de gestão à vista, para que os profissionais da assistência entendam como que está sendo a evolução do trabalho deles. Mas não adianta disponibilizar lá e deixar para eles verem, tem que explicar o que está acontecendo. Outra coisa importante é o feedback dos gestores, dos profissionais da assistência. Eu vou falar uma coisa para vocês, é muito uma vivência minha, tá? É muito desestimulante quando você implanta um trabalho e você não recebe nenhum feedback, seja ele positivo ou negativo. Onde o seu gestor, ele simplesmente ignora o seu trabalho. Ele não dá ênfase para aquilo que você faz. Ele não dá uma resposta se você está indo para um caminho certo, se você está indo para um caminho errado, se aquele processo de trabalho ele está conseguindo responder a expectativa dele. Simplesmente, é o que acontece muito, tá? Você é trocado sem menor entendimento do que você está sendo trocado, mas você é trocado por uma outra pessoa, que muitas das vezes a outra pessoa não sabe nem como começar o processo, porque ela está pegando metade do caminho. E aí o gestor, ele não entende o seu processo, ele nunca chegou para você para te dar um feedback, ele nunca chegou para você para conversar sobre o resultado que ele espera do seu trabalho. Ele simplesmente vai e troca. Mas por que ele troca? Porque
que nem ele mesmo sabe fazer feedback, nem ele mesmo sabe sentar e alinhar processos, porque é muito difícil. Então é mais fácil eu trocar, né? Então, se der errado na primeira vez, ou se der certo, eu preciso trocar para poder entender novamente. E muitos gestores também, eles são, como eu dizer para vocês, sinalizadores, não disseminadores. Eles centralizam o poder de fala, eles centralizam o poder de decisão, eles são realmente chefes, não são líderes. Porque o líder, ele vai disseminar as informações, ele vai compartilhar com você o objetivo que ele deseja chegar. E quando ele chegar, ele vai compartilhar essa vitória com todos, não só com ele. Então, há uma diferença também. Isso acaba desestimulando o profissional. Quando você fala em validação dos processos, é muito importante você também colher as informações. Hoje, a área de saúde, a gente ainda está engatinhando em relação a informação, a dados, a comunicação através de informações pré-estabelecidas, né? Como a gente fala, ATI, Tecnologia da Informação. Então, a gente hoje usa a planilha de Excel. Por que a gente não pode ter um sistema? Por que a gente não gera esses dados no sistema? Por que a gente não bota as informações de forma coesa? Por que a gente ainda acha que tem que existir copia e cola, sempre que a minha visão do tratamento é totalmente diferente da visão do outro colega? Então, é muito importante a gente entender como isso funciona, tá? E os resultados, depois que eu terminei todos os meus processos, e quando eu terminei todos os meus processos, aí eu vou alcançar os meus resultados. E como é que eu vou alcançar os meus resultados? Através de gerenciamento dos processos de trabalho, eu vou pré-estabelecer meus processos de trabalho. A padronização adequada dos insumos decorativos e tecnologias é importantíssimo, e essa padronização ela tem que ser compartilhada através de educação continuada e permanente constantemente. O uso adequado das coberturas, né, para diminuir os custos dentro da instituição, porque a gente tem que entender que o paciente ele é único, o que serve para um não serve para o outro, né? Porque eu vou botar prata para o meu paciente, eu vou ter resultado. E eu boto um exemplo, uma paciente com uma lesão venosa, aí eu coloco uma bota de unha, eu vou ter resultado. Eu boto uma placa de alginato e eu não vou ter resultado, né? Então, assim, a gente tem que ver qual a necessidade daquele paciente, tá? E lembrando que o paciente, o que serve para um não serve para o outro, tá? Não é quer dizer que as lesões são classificadas, todas são iguais. Não, a hemodinâmica do paciente é totalmente diferente. Então, a gente tem que estar atento a isso. Outra coisa importante é a questão dos profissionais qualificados. Por isso que é importante a gente o tempo todo estar treinando. A gente tem um documento, a gente tem que treinar. Houve atualização dos guidelines, a gente tem que treinar. Tem eventos, a gente tem que estimular o profissional a participar desses eventos. E a gente tem que novamente ensiná-lo, a gente tem que voltar novamente treinados, né? Então é importantíssimo isso. Visualizar as necessidades de redução dos eventos. Luciana, mas tudo é lesão por pressão, então eu tenho que notificar. Por quê? Eu posso ter um paciente que internou na minha unidade com lesão por pressão. Aí eu não evidenciei essa lesão, mas aí eu não fiz busca ativa, né, no prontuário, eu não fiz a notificação para qualidade, eu não criei ferramentas. Eu vou assumir uma lesão que muitas das vezes não é minha. A gente tem que estar atento a isso. Aí eu tenho um paciente que ele tem uma lesão, né, em calcâneo. Eu não fiz a busca ativa, eu não fiz a anamnese, eu não conversei com ele, eu não parei para entender o processo da ferida e fui lá evoluir com uma lesão por pressão. Sendo que o paciente, ele não tem mais lesão em local nenhum do corpo, só no calcâneo. Eu
não parei para perceber, para perguntar se o paciente tinha uma dificuldade de andar, se ele sentiu dificuldade com a perna, se a perna dele estava doendo, estava inchada. Eu não vi se tinha Doppler para saber se essa lesão era arterial. Não fiz o teste na perna dele para poder acompanhar essa evolução. Simplesmente eu observei, fiz uma tratativa de um curativo, mas eu não colhi as informações dos fatores intrínseco e extrínseco desse paciente. E no final das contas não era lesão por pressão, era uma lesão arterial. Aí você faz o quê? Você notifica para a vigilância sem fazer a buscativa, sem fazer a investigação dessas lesões e sem, principalmente, criar um plano de ação para melhoria desse processo, tá? Aumentar o processo cicatricial. Isso é desafiador, tá? Quando você fala em indicador de processo, né? Você vai fazer toda a tratativa de melhoria. Agora, quando você fala em indicador de resultado, o aumento do processo cicatricial é a principal ferramenta desse indicador, tá? Então, como que eu vou fazer esse aumento existir? Fazendo o quê? A análise dessas lesões e fazer questão de você evidenciar através de dados, um planejamento adequado, uma evolução adequada da data da cicatrização dessa ferida, botar na sua planilha de codificação, de controle de dados, ou no seu sistema, criar indicadores, acompanhar os indicadores, ver quais os setores que mais fecham, quais os setores que precisam trabalhar essa tratativa, ver se a resposta do material que você padronizou está sendo eficaz. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque você no final você vai reduzir o tempo de hospitalização, assegurar a qualidade da assistência e dar conforto para o paciente, minimizando os riscos de novos eventos. Isso é o principal processo do cuidado com a pele. Redução dos riscos, eu reduzo sepse cutânea e eu reduzo osteomielite, tá? Porque quando você fala em lesão, você sabe que você vai ter um comprometimento da derme, você vai ter fatores que podem desencadear eventos temporários, né? Porque você pode abrir uma lesão estágio 2 e fechar. Os eventos catastróficos, que você pode levar o paciente a óbito por causa de uma sepse cutânea, né? E os eventos definitivos, vamos dizer assim, que são a osteomielite, que vai ser eternamente para o paciente. Então, a gente pode criar ferramentas para minimizar esses riscos, para reduzir esses danos para os pacientes, tá? Que são danos, sim, que podem ser inesperados, são danos que podem ser minimizados através de uma boa escolha de um material, através de um acompanhamento adequado do paciente, através de uma resposta, uma investigação feita de forma certa, coesa e com bons resultados, tá? E no final de tudo, quando a gente fala em tratar de paciente, quando a gente fala de gerar dados, de montar indicadores, no final de tudo, o que a gente consegue? As certificações. Hoje a gente tem várias certificações voltadas para cuidados com ferida. Então a gente vai escolher aquela que nos atende de forma clara, né? Sem custos, né? Porque a certificação alto, preço alto, dependendo do tipo de trabalho que você fez. Tem certificação da equipe do hospital, certificação para né? Certificação de sistema, certificação de plano de cuidado dentro do centro cirúrgico, prevenção de LPP, tem certificações de certificações para alta tecnologia, certificações para acessos de várias ações. Então, sempre aquela valor de forma mais clara e bem mais coesa e estimula em equipe, né? Porque a gente tem que fazer parte desse processo. Isso é muito legal. Quando você estimula a equipe a fazer parte do processo de boas práticas. Na resposta, você vai estimular o
profissional a ser estomoterapeuta, dermatologista, você vai ver a felicidade que ele vai fazer aquilo com o maior gosto. Agora, se você coloca os processos de forma concisa, forma de cobrança, eu quero resultado, eu quero resultado, eu quero resultado, não faz ele participar desse processo, você desestimula o profissional. Aí você hoje, a gente não vai ter documento organizado, a gente indicador efetivo, a gente não vai ter profissionais engajados que briguem, que lutem pela melhoria da pele, do cuidado da pele do paciente. A gente vai ter um aumento dos indicadores de LPP, a gente não vai saber diferenciar uma lesão por pressão de uma lesão venosa ou arterial. Então a gente vai ter várias consequências, porque o profissional está desestimulado. Quando você estimula o profissional, você consegue ter resultado, tá? A gente tem paradigma de que eu sou enfermeiro, eu sou fazedor de curativo, né? Não, eu sou enfermeiro e sei tratar uma linha de pele, tá? Onde envolve vários processos. E cada enfermeiro faz um processo diferente. Vocês descobrem sobre podiatria, sobre empreendedorismo. Aí eu falo assim, meu Deus, mas eu vou ter bem quando eu for ser empreendedora, eu vou ter que ter todas essas informações. Falar uma coisa pra vocês, vai ter que ter. Nossa, porque a vigilância, ela vai querer o regimento, memorial descritivo, ela vai querer todos os POPs, ela vai ter controle de todos os documentos, ela vai querer guia, ela vai querer plano de gerenciamento de risco, ela vai querer plano de segurança do paciente, para quem está começando no empreendedorismo, tá? Então, não vamos pensar que eu vou estar sendo empreendedor, eu não vou precisar mexer em documentos. Mentira, vai precisar sim. E vai ter que mostrar dados também, tá? Porque aí você não vai mostrar para o seu gestor, mas você vai mostrar para a vigilância. E ela cobra, tá? E ela cobra muito, então a gente tem que estar atento a isso. Todos os processos que a gente encontra dentro do hospital, a gente também tem no consultório, a gente tem como eu vou dizer, no ambulatório, no centro cirúrgico, na Melhor em Casa, né? O programa Melhor em Casa, na atenção domiciliar, na atenção básica, tudo isso, todos esses lugares têm feridas. Uma vez eu conversei com uma pessoa, um gestor de oftalmologia, e ela falou assim, mas no meu setor, na minha unidade, eu não preciso fazer um documento voltado para lesão, porque meu paciente, ele entra e sai muito rápido, então ele não tem tempo de fazer lesão. Aí eu falei para ela, então, você funciona, não funciona? Ela, sim. Aí você faz a punção, você não acompanha a punção, aí esse paciente vai para casa, faz uma febrite, dessa febrite faz uma trombofebrite. E esse paciente, que muitas das vezes o paciente da oftalmologia é idoso, tem a fragilidade cutânea, aí ele volta para você reclamando que ele tem uma ferida no braço. E aí? A lesão é sua ou a lesão não é sua? Porque ele falou desde o momento que você puncionou ele e depois que você fez a medicação, que você começou a apresentar essa lesão no braço dele. Sim, gente. A gente pode ter lesão em qualquer momento, até mesmo no momento de você botar um espaladrapo no paciente e você retirar, você está fazendo esquentice, você está fazendo uma lesão. Então a gente vai ter que ter essa tratativa e a gente vai ter que notificar para a vigilância, tá? Lembrando, eu posso notificar esquentice para a vigilância? Então, a vigilância não pede, tá? Ela não pede isso, ela pede as lesões por pressão. Mas eu acho que lá na frente ela vai bem pedir isso também, tá? Porque a gente sabe que a nossa população é idosa e ela tem um risco muito grande de fazer esquintise. E a esquintise, ela também causa dano
muitas das vezes é irreversível por causa da perda de pele, da perda da derme e ocasionando também sepse cutânea, tá? Quando ela não é tratada de forma adequada. Isso acontece também com as escoriações. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de lesão. E para finalizar, né, eu vou deixar um pensamento para vocês. Quem não mede não gerencia. Quem não gerencia não melhora. Então não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim: eu montei minha melhor comissão e eu faço todos os meus processos, mas eu não sei gerenciar os indicadores. Então eu não mostro o processo, eu não gerencio nada dos meus dados que eu estou fazendo. Então é importante a gente sentar, fazer um alinhamento dos meus indicadores, analisar meus indicadores, para mim ter realmente certeza do qual plano de ação que eu vou implantar de acordo com meus indicadores, tá? A gente está num momento muito de transição, para quem não conhece, né, tá me conhecendo através da live. A gente vai fazer várias lives, essa primeira de muitas, né, no YouTube, mas a gente vai conversar muito sobre gestão de dados, gestão de informação, sobre tecnologia, né, sobre a inteligência artificial, que é importantíssima para a gente, principalmente no momento que a gente está fazendo os nossos relatórios. Isso é uma ferramenta que ajuda muito, tá? A questão de sistemas de dados, a gente tem que entender que a de dados não é alimentar PEP, tá? Não é o prontuário do paciente, é gestão de dados. Você tem um sistema próprio para você evidenciar a tratativa do seu trabalho, onde você pode intervir em tempo mais rápido do que você fez no dia, onde você só no final do mês você entender que você está cheio de problemas dentro do seu setor e você não sabe nem como vai alinhar eles, mas quando você tem um sistema próprio para isso, você consegue entender isso em tempo mais rápido e consegue intervir antes de chegar ao final do mês. Então isso é importantíssimo, tá? E a gente vai conversando aos poucos. Hoje eu estou mais soltinha, né? Porque quando você trabalha como coordenador, como gestor, você entrega muito, né? Se entrega muito e você acaba esquecendo algumas coisas. E hoje eu estou mais soltas, com o tempo mais solto, mais livre, para a gente poder alinhar melhor os processos, tá? A Performance e a Skin Previne são duas empresas que estão entrando no mercado voltada para o cuidado da pele. A Skin Previne é um consultório onde a gente trata lesões, né, complexas, onde a gente está com um desenvolvimento muito grande de utilização das tecnologias para tratamento de qualquer tipo de ferida, tá? A gente tem aplicativo de agendamento, a gente já está na internet com a nossa página, então a gente tem bastante coisas que a gente está elaborando. E a Performance, ela é voltada para os profissionais que gostam de cuidar de feridas, profissionais que entendam quanto é importante a gente cuidar da pele, né? Como é importante a gente fazer a prevenção dela e como é importante a gente cuidar de uma ferida, que uma ferida é uma porta de infecção, né? Uma porta de algo que está errado dentro do nosso organismo. Então a Performance, ela tá com uma outra vibe, né? Ela é voltada mais para a parte de educação, da parte de elaboração de simpósio, de multiplicação através de live, a gente vai entrar pro TikTok também. Então a gente está nessa vibe mais contraída, mas uma vai integrar com a outra, que é o nosso objetivo, que a Performance ela vire uma pós-graduação, né? Onde a Skin Previne vai ser a parte prática do nosso conhecimento, né? Onde a gente vai colocar a Performance fala e a gente vai colocar em prática dentro da Skin Previne, onde a gente vai ter realmente cuidado com o paciente na prática, né? Porque uma coisa é você cuidar em boneco, outra coisa é você ver documentos, outra coisa é você ver livro, outra coisa é você entender o paciente, entender a lesão do paciente. Então isso é muito importante que a gente tenha esse olhar diferenciado hoje no mercado, tá?
a gente vai conversando com vocês. A gente vai fazer live toda quinta-feira, porque a gente vai fazer terças e quintas. Mas a gente está com tanta demanda de trabalho que a gente vai começar a fazer só as quintas-feiras. E aí a gente vai botar no grupo, onde a gente vai dar opções de escolhas para vocês, de temas para a gente conversar, sempre nas sextas-feiras, que fica mais fácil, para a gente conversar na próxima quinta-feira. Então a gente vai montar os slides, vai fazer também um convite para os colegas para participar de podcast, onde a gente vai disparar também para vocês sobre desafios de cuidar da pele. Isso envolve também a equipe, o pessoal da estética, tá? Porque a gente fala em cuidado de pele e esquece que a estética também cuida da pele, né? Então a gente vai ter parcerias também na questão da estética, junto com a Estom, junto com a podiatria, junto com o fitoterápico, junto com o empreendedorismo, e a gestão está voltada para todos esses processos. Então vai ser muito legal a gente compartilhar essas informações com vocês, tá? Agradeço, né, a primeira live, a gente está ainda aprendendo a fazer, e das próximas vão ser mais imperativas, né, não terá mais ação entre a gente e vocês do outro lado, e você também compartilhar o meu conhecimento com vocês, tá? Fique com eles. E muito obrigada pela companhia. Aqui um agradecimento da performance da Skin Preview. Beijo a todos.